Muito obrigado, missionário Miguel Bemudi Marim. E uma saudação para ti, da parte de toda a congregação aqui, em Cayey, Porto Rico, desejando as maiores bênçãos sobre tua vida e que Deus continue te dando muita força para continuar conosco até a tua transformação junto de todos nós. É o nosso desejo que o missionário Miguel Bemudi Marim esteja conosco até a transformação. Todos estaremos orando para que Deus conceda a nós esse pedido. E a todos allá em Palmira, Colômbia, na congregação. E todos lá em Palmira, Colômbia, na congregação do reverendo Jairo, e todos os que estão ali de diferentes lugares da Colômbia e também alguns que estão visitando ali de diferentes países. Que Deus os abençoe também grandemente. E hoje estará sendo, o nosso irmão Miguel estará fazendo a dedicação desse lugar ali, para que os irmãos ali glorifiquem a Deus e assim continuem se preparando para a transformação. E isso será depois da atividade, depois já estará saindo em viagem para a Colômbia, assim que estaremos aproveitando para que dê tempo a ele fazer essa dedicação e depois sair em viagem esta tarde. Também aqui é um privilégio ter nosso irmão Camilo Montoya, o doutor Camilo Montoya, e a sua filha Valéria aqui, e os que acompanham. Deus lhes abençoe também. Onde estás? Ali. Deus te abençoe, doutor Camilo Montoya, grandemente, e a todos também os que estão nos visitando, como nosso irmão, o reverendo Roel Osório. Deus te abençoe, Roel, e toda a família, e também da zona ali de Medellín, tem um irmão ali que está conosco também, com a sua família. Seja muito bem-vindo também, e todos os que nos visitam sejam muito bem-vindos. Hoje também está aniversariando a doutora Nelly Fontes, do Peru. Ela já está completando 94 anos. Desejamos que Deus também a mantenha forte até a sua transformação. E Nelly, aqui o povo de Porto Rico te envia muitas felicidades em teu aniversário. Para essa ocasião, leiamos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 24, versículo 1 ao 3, que é a escritura que o nosso irmão William usou nesse tema que temos para hoje, o sinal do Filho do Homem, que foi pregado 1º de março de 2013, aqui em Cayey, Porto Rico, por nosso amado irmão William Soto Santiago. Nos diz, capítulo 24, versículo 1 em diante do Evangelho segundo São Mateus, quando Jesus saiu do templo, se aproximaram seus discípulos para mostrar os edifícios do templo. Respondendo ele, lhes disse: vês tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E ele escreve ali, Apocalipse 10, 1 ao 11, Apocalipse 19, do 11 ao 21, Apocalipse 7, 11, versículo 1,
e 14, del 14 do al 20, 14 ao 20, la señal del Hijo o del sinal Hombre. do Filho do Pueden Homem. tomar asiento, Podem se por sentar, favor. por favor. Eso nos recuerda cuando Isso nos lembra Elías le dijo, quando ele lhe disse: vê, asómate y mira al oeste. olha para o oeste, Él dice, no veía nada. e Fue disse: 7 veces. eu não via nada. Foi 7 vezes e Bueno, depois veo una nubecita viu uma como la palma de nuvenzinha mi mano. como que a palma da minha mão. Fue corriendo acá, luego iba a decir, Foi correndo a Acabe depois para dizer-lhe, grande lluvia e uma grande chuva iba a venir. ia vir. Vean, es en el oeste, Veja, en donde esa lluvia é no tardía oeste onde esta chuva tardia con la temprana estarían juntas. com a chuva temporânea Y esa estariam es la juntas, lluvia tardía donde e seria a chuva tardia onde o povo de Deus, en el lado oeste, que no es lado donde oeste, que é onde está el lugar o santísimo, lugar santíssimo, é onde Deus estaria se revelando nesse tempo final, trazendo a fé de rapto. nos dice en el mensaje el razonamiento es contrario a la palabra. Nos diz na mensagem o raciocínio é contrário à palavra de Deus, pregado sábado 26 de outubro Del 2000 de 2002, de Ecuador, em Quito, Equador, nos diz: aquí tenemos la promesa de dos manifestaciones. aqui temos a promessa de duas manifestações do Filho do Homem. Ele está lendo ali del libro de citas. do livro de Había citações, leído esta escritura, tinha esta porción, lido essa escritura, essa porção, de la página 22 da del página libro de citas, 22 do livro de Citas, párrafo 183, parágrafo 183, donde nos dice: onde nos diz: el Hijo del Hombre está ahora siendo revelado desde el cielo. o Filho do Homem está agora sendo revelado Yo desde deseo os no ser céus. esto tan personal en esta reunião. Virá depois de um tempo, irmão Branham. E agora eu desejo não fazer isto tão pessoal nesta reunião. Pueda leer lo que estoy Espero que hablando. este Espírito dentro de você, El Hijo del Hombre que é dado ya por ha Deus, venido de possa su ler o gloria. que eu estou falando. O Filho de Deus já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados, a sua igreja em sua misericórdia, ensinando em sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, revelando-se a si mesmo, Como él lo hizo a como Abraham ele antes de la fez destrucción. a Abraão antes da destruição. Él ha venido ahora en misericordia, Ele veio agora em misericórdia, revelándose a sí mismo. revelando-se a si mesmo à igreja. Lo Riram han escarnecido. e o escarneceram. La siguiente vez, A próxima vez, o sea, ahí escribe ou seja, ali en ele escreve en la tercera dispensación, na terceira dispensação, na próxima vez, na terceira dispensação, la siguiente vez que él na se próxima revele vez a que sí ele mismo, revele-se a si mesmo, será en el juicio será al no mundo juízo y ao las mundo naciones que se e olvidaron as de nações Dios que y se pecaron, esqueceram de Deus e pecaram a sua maneira de graça, su día de gracia, seu más bien, dia de graça, melhor, dispensación de la gracia. dispensação da graça. Ali escreve segunda dispensação, ou seja, a dispensação da graça. Y también él allí escribe: E ele também escreve ali: el Hijo del Hombre se o revela Filho do dos Homem veces. se revela duas vezes. Y encima aquí del párrafo, E aqui él em cima do escribe: parágrafo ele ha escreve: venido de veio su gracia, da sua graça, Hijo del Hombre, Filho do Homem, y graça juicio. e juízo. Y hay una escrita, escribe E revelado, em uma anotação ele dice escreve revelado, escribe con em Elías. revelado, onde diz revelado ele escreve com Elias. Agora aqui o nosso irmão
William também nos luego diz, que lee esa escritura, depois que ele lê essa escritura, dice, aquí tenemos la promesa diz, aqui de dos temos a manifestaciones promessa del de Hijo del duas Hombre, manifestações do Filho do el Homem, Hijo del Hombre o Filho do Homem revelado no segunda precursor venida de da Cristo, segunda vinda de Cristo, el Hijo del Hombre o Filho do Homem en revelado em misericordia. misericórdia. Luego dice Depois que la diz próxima que vez da que se próxima revele vez el Hijo del Hombre que o Filho será do Homem se en revele, el juicio. vai ser no juízo. Portanto, Portanto, sob o ministério das duas oliveiras é que vem o quê? O juízo divino. É sobre o ministério das duas oliveiras que o Filho do Homem, Cristo, se revelará. Ele estará vindo à sua igreja. Vejam, na página reticências, aí é onde os hebreus o verão manifestados, e isso dará cumprimento à visão da carpa. O que é isso que dará cumprimento à visão da carpa? O Filho do Homem revelado com os ministérios de Moisés e Elias, que é onde os hebreus o verão, onde serão realizados grandes milagres, maravilhas e sinais a nível mundial. Agora, leiamos na página 57 do livro dos selos, os últimos parágrafos diz, e aí nos cita, vamos procurar no livro dos selos, na página 57, do livro dos selos, que é onde ele vai ler aí. E vi outro anjo descer do céu, cercado de uma nuvem e um arco celeste sobre a sua cabeça. Agora, se você olhar bem, vai perceber que essa pessoa é Cristo, porque até no Antigo Testamento ele foi chamado anjo do pacto, e agora ele vem diretamente aos judeus, porque a igreja chegou ao seu fim. Bem, agora continuando, diz o irmão William, agora vejam, vem a quem? Aos judeus, porque a sua igreja chegou ao seu final. Agora continuando, e o seu rosto era como o sol, e seus pés como colunas de fogo. Ele vem aos judeus, mas como a igreja já está pronta para ser raptada, pois então, aí leva a sua noiva, por isso diz, mas não vem por ele, vem por sua igreja, porque a igreja está a ponto de ser raptada, porque está o que? Já está pronta para ser raptada, mas faltava algo, a fé de rapto. Lembram o anjo de Apocalipse 1? Esse é o mesmo. Um anjo é um mensageiro e ele é seu mensageiro a Israel. Você vê? A igreja está a ponto de ser raptada. Ele vem por sua igreja. Diz o irmão William. Agora, Cristo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, vem pelo povo hebreu, porque a sua igreja está a ponto de ser raptada. E agora nos diz que ele é um mensageiro a Israel. E continua lendo, a igreja está a ponto de ser raptada, ele vem por sua igreja. E continua dizendo, e agora, o que vem para o povo hebreu, vem primeiro por sua igreja. Na página 59, reticências. É por isso que os judeus o verão onde? No templo de Cristo, que é sua igreja. E na página 59, que é onde ele a cita, mas não lê ali, do livro dos selos, nos diz, agora eu não estou conjecturando essas coisas, isso é melhor, assim diz o Senhor. Eu estou lendo do livro, a mensagem do sétimo anjo, o mistério de Deus deverá ser consumado como foi declarado
pelos santos profetas, quer dizer, os profetas que escreveram a palavra. No tempo da sétima era da igreja, a última era da igreja, nesse tempo, todas as coisas que deixaram inconclusas através das demais eras serão então juntadas. Quando os selos sejam abertos e o mistério seja revelado, depois ali desce o anjo, o mensageiro, Cristo, e escreve Apocalipse 10, colocando um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, como um arco-íris sobre sua cabeça. Agora vejam o que Daniel nos disse, o profeta Daniel, que seria o cumprimento desse mensageiro a Israel em um estudo, em um extrato da mensagem do terceiro puxão. Ali está a escritura de Daniel capítulo 12, onde diz: naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que está da parte dos filhos do teu povo, e será tempo de angústia. Significa em hebraico, apertura, do qual nunca foi desde que houve gente até então, mas naquele tempo será liberto o teu povo, todos os que se achem escritos no livro. Daniel 12, 1. E ele escreve ali, Miguel é igual Cristo. Apocalipse 10, de 1 ao 11. E escreve também Apocalipse 11, de 1 ao 14, e 11 do 15 ao 19. Ou seja, coloca ali a vinda do anjo forte e coloca ali esses ministérios de Moisés e de Elias, e também Apocalipse 12, de 1 ao 17, e 14, de 1 ao 11. Que é o que os hebreus vão ver, o qual é na página 22, na mesma página que nós estávamos, vejam, no parágrafo 176, nos diz, e aí estão essas duas testemunhas, quando eles atormentem ao mundo com as suas pregações. E ele escreve ali, Moisés, Elias e suas pregações atormentam e reúnem outra vez os judeus, trazendo-os ao arrependimento, trazendo-os outra vez para que creiam. Quando eles vejam a Jesus Cristo vindo pela noiva, eles dirão: olhai, este é Ele. Este é o Deus a quem esperávamos. Esse é Ele. Mas Ele não vem por eles, vem por sua noiva. E ele escreve: os judeus veem a Cristo vindo pela noiva. Os judeus veem a Cristo vindo por sua noiva. E a noiva, quando José foi ao Egito, ele não levou seus irmãos com ele, mas ele tinha a sua noiva ali. Quando se deu a conhecer a seus irmãos, não tinha ninguém presente. Está exatamente bem. E quando ele mesmo se der a conhecer aos judeus, não vai haver ninguém ali, apenas judeus. Quando isso aconteça, estará apenas ele se revelando aos judeus. Ali estão esses que mataram a José, parados ali, e diz: bom, eu sou José, vosso irmão. E chorou, e disseram: agora sabemos que estamos expostos a ele, porque o matamos. A mesma coisa, esses judeus terão grande tempo de batalha antes da vinda. Agora, da perseguição, correndo outra vez à pátria natal, leva eles como um montão de ovelhas de novo ao Monte Carmelo ali.
Quando o Senhor Jesus Cristo venha por sua noiva e eles vejam Ele, eles dirão: esse é Ele, esse é Ele que tivemos esperando, ali está Ele. Ele se levantará com cura em suas asas. Se levantará com cura em suas asas, porque estará ali os ministérios de Moisés e Elias. Aos que temem o meu nome nascerá o sol de justiça e em suas asas trará saúde, salvação. O nosso irmão William continua dizendo: Deus, por meio do seu anjo, o anjo do Senhor, esse é o que tem operado por meio do povo hebreu e no meio da sua igreja, e ele tem tido instrumentos de era em era e de dispensação em dispensação, através do qual se manifestou e realizou a sua obra correspondente a cada tempo. Agora, tudo isso pode ser compreendido apenas por meio da revelação divina. Por meio de raciocínio humano, não pode ser compreendido todo o mistério da vinda do anjo forte que desce do céu e das duas oliveiras e do ministério correspondente a esse tempo final, onde a glória de Deus será manifestada em toda a sua plenitude, onde? No templo espiritual de Cristo. Vejam, pode ser compreendido somente por meio de revelação, não pode ser por raciocínio humano, tem que ser por revelação divina, que seria entendido o mistério da vinda do anjo forte e dos ministérios de Moisés e de Elias. E agora cada etapa da igreja, cada era, já passou. O reverendo William Branham disse: já não estamos na era luterana, nem na era wesleyana, nem na era pentecostal. Os dias do nosso irmão Branham, ele disse, nós estamos nessa parte. Ou seja, quando ele disse nessa parte, é porque ele está mostrando ali, ou seja, nessa parte, no pescoço, que é a parte entre a sétima era e a era de pedra angular. Vamos ver, página 134, parágrafo 11 e 27 diz: Ele prova toda a sua palavra. Vamos procurar aqui para tê-la também e ver aí o que ele nos escreveu. Nessa citação que ele está ali, lendo, diz, página 134, parágrafo 11 e 27, ele prova toda a sua palavra. Toda a sua palavra. Pense nele, todas as suas palavras. E vocês eram toda a sua palavra. Ele era a sua palavra. E ele escreveu Logos, o verbo, a teofania. E vocês eram parte da sua palavra. Ou seja, somos parte do Logos, do verbo, desta grande teofania. E essa é a razão pela qual vocês foram enviados aqui, para confirmar o seu lugar na vida. Não sei se vocês captarão isso. Ele é a palavra. Agora, o captam. Ele estava nos pés de Lutero, nos músculos em Wesley, nos ombros em Pentecostes. Vê o que eu quero dizer? Ele é a cabeça. Vocês têm uma parte que se junta. E está agora, esta hora que estamos vivendo, agora. Aí desenha uma pedra angular. E na partezinha de baixo da sétima era, e onde diz ele é a cabeça, e aí tem uma parte que se junta e a seta rumo à pedra angular. Junto a esta hora que estamos vivendo agora, no meio, aí nessa parte, no centro, não na parte dos pés, não na parte do músculo, não na parte do ombro, senão na parte do pescoço.
e escreve pescoço, y ahí dibuja una piedrita e aí ele desenha uma pedrinha angular na parte de baixo da sétima era. y ahí en la brecha E aí a brecha lo señala o aponta la flecha com uma seta, que es el cuello. que é o pescoço. Arriba había escrito también Em cima ele também tinha escrito: para confirmar o seu lugar na vida. ahora dice nuestro hermano, Agora nosso irmão William diz: y ahora e agora ele coloca o seu tempo, o reverendo William Branham, como la parte del como a cuello parte do pescoço y coloca la parte e coloca a parte da cabeça para mais adiante. Na parte da cabeça é que está o cérebro, la mente de Cristo. a mente de Cristo. Ahora recuerden que Agora la lembrem parte del cuello que esta parte do pescoço es é esa hora de 3 a 6 de la mañana, onde essa hora de 3 a 6 da manhã, corresponde a la que tercera corresponde vigilia. à terceira vigília. Vean como en el dibujo Veja como no desenho que él hizo, ele fez, corresponde desde la corresponde séptima desde a sétima era hasta la parte de abajo até de a la parte de piedra baixo angular. da pedra angular. Esa parte Essa parte corresponde, se não tem ali, vean, corresponde, vejam, a parte do pescoço entra desde la séptima edad, desde a entra sétima hasta la era, parte entra donde até a comienza parte onde começa a pedra angular. o sea, esa séptima Ou edad seja, más esta la sétima parte del era, cuello, mais a parte do pescoço, corresponde a ese tiempo a del esse hermano tempo do irmão Branham corresponde e al corresponde ao tempo que estuvo nuestro que hermano o William nosso irmão William esteve aqui. hasta ese año 2000, Até esse ano de 2018, correspondia a essa parte. Mas lembrem que tudo estava se entrelaçando com essa nova era e essa nova dispensação, porque foi nesse entrelace dispensacional da dispensação da lei e dispensação da graça que apareceu o arcanjo Gabriel para falar à Virgem Maria. E foi depois, então, onde começou, durante esse entrelace dispensacional, depois de cheio ali, o dia de Pentecostes, a dispensação da graça. Agora vejam, na mensagem, escolhendo uma noiva e a estatura de um varão perfeito, na mensagem a estatura do varão perfeito diz, na página 44 e 45 nos diz: agora na construção desse edifício, essa estatura, começamos com o fundamento da fé, depois virtude, ciência, temperança, paciência, temor de Deus, amor fraternal. E agora o que fazer? Estamos esperando a coroa, a qual é amor. E aí desenha uma pedra angular e escreve: a mente é igual a Cristo. Porque Deus é amor. E Ele é quem controla tudo e é a potência de cada uma dessas coisas. Sim, Senhor. E agora, aqui há um desenho em cada degrau, tem umas ondas. E o que são? O Espírito Santo descendo através de Cristo. O Espírito Santo está sobre tudo isso para soltá-lo. Para assim construir o quê? Uma igreja perfeita para receber a pedra de coroa. Agora o que aconteceu? O Espírito manifestou a Jesus Cristo nas 7 eras da igreja e nos 7 mensageiros da igreja. Começou aqui, onde a igreja foi fundada. Onde a igreja foi fundada? Onde a primeira igreja pentecostal foi fundada? Foi fundada por São Paulo em Éfeso, sendo ele a estrela da igreja de Éfeso. A segunda era da igreja foi Esmirna, virtude. E o mensageiro foi Irineu, ou seja, veja, vai subindo. Aquele homem tão valente sustentou o evangelho que Paulo pregou. A próxima era foi Pérgamo.
E Martim foi o mensageiro. Paulo, Irineu, Martim. Depois em Tiatira temos a Columba, e aqui tudo está desenhado. Veja o quadro, a primeira parte. Ou seja, na primeira página aqui desta mensagem está esse desenho. Depois de Columba, nas eras do obscurantismo, nós temos a Sardes, que significa morto. E o mensageiro foi Lutero. Aleluia, glória. E depois o que? Filadélfia, o temor de Deus com Wesley, que é aqui a sexta era. Lutero disse: o justo pela fé viverá pela fé. Depois a santidade veio com Wesley, e em seguida temos o amor fraternal em Laodiceia. E nós cremos que a grande mensagem de Elias quanto à segunda vinda percorrerá a terra. Nós as temos aqui 7 eras da igreja, 7 escadas, 7 degraus. Deus edificando a sua igreja, formando cada pessoa à imagem do indivíduo, sendo ele mesmo esse indivíduo. A glória e o poder de Deus trabalhando por esta pirâmide para soldá-lo. E desenha uma pedra angular e as eras. Agora os pentecostais que lançaram os luteranos, wesleyanos, etc., não sabem o que estão dizendo. Você vê? Eles viveram nessa parte do templo, por isso tem pessoas que chegam até ali e caem. A mensagem escolhendo uma noiva, numa porção que nós também estivemos lendo no dia de ontem, e o que diz a página 25, diz: então pensei que seria melhor que esquecesse. Ele está falando da visão da noiva. Quando passou na frente dele, estava perdido. Então, de um momento, vi que estava vindo de novo, e vindo desse lado, pareceu a mesma noiva que se afastou por esse outro lado. E aí vinha outras vezes essas damazinhas, e cada uma delas estavam vestidas com uma roupa típica de cada nação de onde vinham, Suíça, Alemanha, etc. Cada uma delas vestidas deste tipo de vestes, de roupas, de vestimenta, todas com cabelo longo, exatamente como as primeiras que eu tinha visto. Aqui elas vinham caminhando e cantando firme em diante, hortes da fé. E quando terminaram de passar pelo lado onde estávamos ali parados, em um instante o olhar de todos se dirigiu para esse outro lado, e depois deram a volta e continuaram caminhando, marchando, e tão logo começaram a subir ao céu. E ele desenha uma pedra angular e as eras. Vejam, subindo a pedra angular, as outras subiram ali na borda da montanha e caíram até embaixo. Onde? A sétima era. Estas outras continuaram marchando para cima. E enquanto marchava, eu percebi que um casal de menininhas, pareciam como estrangeiras, suíças ou suecas, começaram a olhar o seu entorno, e eu gritei a elas: não façam isso, não saiam fora do passo. E quando eu gritei assim, saí da visão. Agora vejam, como quando eu estava ali à borda da montanha, ali já raspando para entrar a pedra angular, tiveram um par de umas que caíram. Isto significa que não conseguiram entrar, mas outras sim, seguiram em frente. E veja na página 101, no livro de citações, nos diz o reverendo William Branham, no parágrafo 876, e nessa manhã eu estava recolhendo espigas e alguns chamam Doritos ou cabeça de cabra, peteca também dizem.
Mas eu estava tirando ali da manga da calça, escreve ali. E a explosão aconteceu exatamente como estava dito. Isto é certo, irmão Fred? E talvez eu dei um salto para cima no chão. Dei o quê? Um salto, um pulo. E em cima de mim estavam os anjos do Senhor que me trouxeram a mensagem. E aí ele desenha uma pedra angular e as eras que vieram aqui abrir esses selos. Veja, isso estava mostrando o que seria com esse grupo que no fim do tempo estaria subindo a era de pedra angular. Que vieram aqui abrir esses selos. Por que no tabernáculo? Porque não pude fazer ali? Porque eu prometi à minha igreja e a Deus que toda a mensagem devia sair desse tabernáculo, gravado daqui. E Ele estava me ajudando a cumprir a minha palavra, de estar aqui para fazê-lo. E Ele desenhou uma estrela de Davi e escreve em cima os 7 anjos com o irmão Branham na nuvem. Onde foi que foi subido, o irmão Branham foi colocado? Ele diz que ele deu um pulo para cima. Agora veja o que continua dizendo onde nós paramos. Na estatura de um varão perfeito. Eles viveram nessa parte do templo, por isso tem pessoas que chegam até ali e caem. Mas tem uma parte genuína que forma o edifício. Sigamos. Eu restituirei, diz o Senhor. Você lembra a mensagem intitulada Árvore Noiva? A comeram e depois ele a cortou. Saíram ramos denominacionais e ele as cortou. Levantaram outra igreja, ramos denominacionais, e ele também as cortou. Mas o coração daquela árvore continuou crescendo. No tempo do entardecer haverá luz. Você vê? Então é quando Cristo vem, o Espírito Santo. Jesus vem e escreve aí, em carne humana, Moisés e Elias. E uma seta assim, a pedra angular e um desenho da pedra angular. O Espírito Santo, Jesus, vem e toma o seu lugar, a cabeça da igreja. E escreve no anjo, como o anjo forte. E então é quando ele ressuscitará essa igreja, sendo que é o seu próprio corpo. Aqui se encontra o corpo. E escreve a vinda do Senhor hoje na cabeça do corpo místico da igreja. E Deus espera que nós, como indivíduos, cresçamos igualmente como Ele formou sua igreja. Ao fim de cada era da igreja, vai se formando uma só igreja. Agora, não foi requerido daqueles sob Lutero, o mesmo que foi requerido daqueles sob Wesley, nem tampouco foi requerido daqueles sob Paulo, o mesmo que foi demandado aos que estiveram sob Marte. Mas ele esteve formando a sua igreja como formou o seu povo, o seu corpo. Desenha a pedra angular e as eras. E então Pedro disse aqui, primeiramente, foram 7 coisas. Fé, virtude, você vê? Já vem subindo. Ciência, temperança, paciência, temor de Deus, amor fraternal. E depois o amor de Deus, o Espírito Santo. E escreve Deus em carne humana, o anjo forte. Cristo, na forma do Espírito Santo, vem sobre você no batismo verdadeiro do Espírito Santo, e você, tendo selada por dentro todas estas virtudes,
Então Deus vive em um tabernáculo que é chamado o tabernáculo vivente, da morada do Deus vivente. E desenhe uma pedra angular e as eras, e escreve a plenitude, o batismo verdadeiro do Espírito Santo. E continua dizendo nosso irmão William, e agora a noiva está esperando o quê? A revelação do rapto. E toda revelação vem a quem? A um profeta. Portanto, a igreja do Senhor Jesus Cristo tem que ter um profeta em seu meio vigente, ministrando, para poder vir a revelação do rapto, para poder ser transformada e levada com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E agora, como virá essa revelação sendo falada à igreja? Qual é o mistério dessa fé de rapto? Essa revelação? Página 128 do livro dos selos diz: agora, os 7 trovões de Apocalipse permitirão que ele mostre a noiva como se preparar para obter esta grande fé de translação. Leu aí do livro de citações e diz: agora nosso irmão William, e agora? A fé de rapto, a fé de translação depende dos 7 trovões. E os 7 trovões é a voz de Cristo. Portanto, Cristo tem que estar falando assim como falou em cada era e assim como falou no Antigo Testamento. Como falou? Por meio dos seus profetas. Onde isso está escrito? Que Deus falou por meio dos profetas? Na leitura que tivemos de 1 de Pedro, capítulo 1, está. E agora tem outros lugares, mas vamos mencionar um em Zacarias, capítulo 7, versículo 11 ao 12 diz: mas não quiseram escutar, antes deram as costas e taparam seus ouvidos para não ouvir, e puseram seu coração duro como diamante para não ouvir a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviava por seu Espírito, por meio dos primeiros profetas. Veio, portanto, grande ira da parte do Senhor dos Exércitos, por meio de quem Deus enviava suas palavras? Por meio do seu Espírito Santo. A quem? Aos seus profetas. E através dos seus profetas, falou ao povo, na mensagem, um verdadeiro sinal que foi passado despercebido. Na página 9, nos diz um sinal verdadeiro que é passado despercebido. O homem procurou sinais desde o tempo de Faraó até hoje. Jesus nos disse um tempo que tinha buscadores de sinais, que diz que uma geração adúltera e má buscaria sinais, mas até eles receberiam um sinal, e esta geração receberia um sinal da ressurreição, o qual seria impotente, má, e uma geração adúltera seria dado um sinal da ressurreição. Mas como essa escritura que está diante de nós, em Ezequiel, no capítulo 24 e no versículo 24, este profeta foi feito um sinal, e esse é o sinal da qual eu desejo falar. Esse homem foi feito um sinal a Israel, e por todas as escrituras, Deus tem usado a seus profetas por sinais. E eles sempre têm sido passados despercebidos. Parece que eles nunca captam esse sinal. Ele escreve ali o sinal da ressurreição e escreve: um profeta é um sinal de Deus do céu. Parece que eles nunca captam esse sinal. Eles sempre estão buscando um sinal de emoção. Até os fariseus dos dias de Jesus diziam: mostra-nos um sinal do céu. Mas Jesus disse que teriam um sinal,
ustedes ya han recibido vocês já receberam o sinal. E ele disse: vocês podeis discernir los cielos, discernir os céus, vosotros podéis vocês mirar podeis olhar a esa señal. a este sinal. Vosotros decís, Vocês dizeis: tiene arreboles, se tem, nebuloso, esse está nebuloso, amanhã será um tempo ruim. ellos hubieran Se eles mirado tivessem observado em um sinal, hubieran mirado eles a él teriam olhado a ele y hubieran sabido e teriam sabido que ele era o sinal de Deus para eles, porque sus profecías porque as suas profecias respecto a él a respeito a ele estavam cumprindo-se diante dos seus olhos, pero ellos mas eles todavía buscaban una señal. ainda procuravam um sinal. Extraño es que el Quão hombre estranho haga é que o homem faça eso, isso, busquen una señal, que procure um sinal cuando una señal quando está um en medio sinal de ellos. está no meio deles, justamente entre eles. Ahora Israel llegó Agora a esa Israel condición, chegou a essa condição, a esta condição, y algunas veces e algumas vezes la tortura que esa señal tiene que pasar es asombrosa. a tortura que este sinal tem que passar é assombroso, ou seja, o mensageiro, La tortura que a Jesús pasó tortura que Jesus passou para para probar la señal de provar o Dios, sinal que de él Deus era el Mesías. que ele era o Messias. Y también aquí en este E também aqui, libro de citas, neste livro de citações, que es un extracto, que é um extrato, aquí está en la página aqui está na página 117. 117. Vamos a tenerlo por aquí para Vamos leer ahí, ter por aqui para ler ali, está que isso está en el libro de citas no livro de que citações, usamos regularmente en la página na página 58. 58. Dice párrafo Diz no parágrafo 513, 513, dice Dios solo mandó, diz: Deus só mandou, Dios solo manda a Deus sus profetas só manda os seus profetas quando as pessoas querem um profeta. Dios manda una señal Deus envia um cuando la sinal gente quando está as pessoas estão preparada para él. preparadas para ele. Pero la cosa de ellos Mas a es, coisa dele é, la gente raramente, as pessoas raramente, reticências, eles chegam a um lugar que eles querem emoção ou ver um sinal do céu. pero cuando Dios Mas manda una quando señal, Deus manda um sinal, então eles não a querem ver, de modo que ele está escondido dos olhos dos sábios e prudentes, para ser revelado para ser revelado aos bebês que aprenderán. que aprenderão. Eso está en la Isso está na mesma página leímos que lemos directamente del diretamente do folheto. escribe allí, el profeta Ele escreve es ali: igual, o profeta é igual la señal. o sinal. Y acá en el libro de E aqui citas, no livro de citações, este crema, aqui nesse, ele escreve: um profeta enviado cuando el pueblo quando clama. o povo clama. Y también escribe Dios E escreve manda a sus também: profetas Deus manda seus cuando el profetas pueblo lo pide. quando o povo pede. Y también escribe una E señal escreve del cielo. também: um sinal do céu. Es igual, É igual, es un profeta. é um profeta. Y en la página 59 E na página 59 también nos dice também nos diz, en el párrafo no parágrafo 517, 517, Khrushchev no es una señal para el mundo. Khrushchev não é um sinal para o mundo. Não, senhor, Hitler não é um sinal para o mundo. Mas em alguma parte, em algum lugar, Deus tem um profeta humilde esperando pela hora. Él es la señal. Ele é o sinal. Él es la señal que Ele é o condenará sinal al que mundo condenará o mundo y salvará a la e iglesia. salvará a igreja. El profeta. O profeta. Ahí escribe el profeta, es igual la señal. Ele escreve: o profeta é igual a um sinal. Y también escribe el E profeta, também escreve: o salva a profeta la iglesia salva a igreja y condena al mundo. e condena o mundo. Y en un estudio, E em um estúdio colocaram ali esta porção y al lado hace un escrito, e do lado fazem uma anotação. escribe en, Escreve: en algún lugar, em algum lugar,
Em algum lugar, Deus tem um profeta que enviará a Israel. É o sinal que condenará o mundo e salvará a igreja. Agora continua dizendo aqui o nosso irmão William. Todo o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá, Rei de reis e Senhor dos senhores, é revelado por meio dos 7 trovões de Apocalipse, que é a voz do anjo forte que desce do céu, a voz de Cristo, o anjo do Senhor do Antigo Testamento, descendo do céu e falando à sua igreja. Por isso vem com o livrinho aberto na sua mão e o entrega a um homem para que o coma e para que profetize a muitos povos, nações, línguas e reis. Portanto, o conteúdo de toda esta revelação divina contida nesse livro dos selos e sobre tudo correspondente a este tempo final, o estará falando, o que estará comendo esse livrinho aberto. O livro dos 7 selos. O livro dos 7 selos. Vejam, esse título de propriedade é tomado da direita de Deus quando foi completa a igreja. Não podia ser tomado antes, porque se fosse tomado antes, então, daí em diante, todos os que deveriam estar cobertos com o sangue de Cristo e o receberiam como seu único e suficiente Salvador e obteriam um novo nascimento para serem preparados para a transformação. Os desse tempo, os da 7ª era que já partiram, pois não seria para a transformação, mas para a ressurreição. Vejam, não estariam então, eles não estariam preparados para receber a sua transformação sem esse título de propriedade, se esse título de propriedade fosse tomado antes. E vejam como é tomado quando o último escolhido já entrou, para que assim essa escritura seja cumprida e assim ele possa realizar a obra de reclamação. Sem o título de propriedade no meio da igreja do Senhor, não pode ter nem ressurreição e nem transformação. Portanto, sendo esse título de propriedade extraído por Cristo à terra para a restauração dos filhos e filhas de Deus, a vida eterna física, extraído à terra para a adoção dos escolhidos de Deus, e Adão tinha esse título de propriedade, perdeu quando pecou, foi tirado e Deus o tomou e o tem mantido em sua direita, porque desde a queda do ser humano em diante, o ser humano não podia ser adotado, não podia ser transformado e não podia chegar à imortalidade em um corpo glorificado. Adão não esperou a adoção, não pôde ser adotado. Agora, encontramos que Cristo sim foi adotado e foi transformado e vive eternamente. E agora, nós vamos ser transformados e, consequentemente, o título de propriedade é trazido novamente à terra e entregue a um homem. João, o apóstolo lá, recebendo este livro, representa a igreja com o mensageiro do último dia. E porquanto toda a revelação vem um profeta, a igreja de Jesus Cristo tem que ter um profeta nesse tempo final. E em uma anotação de um estudo bíblico, ele escreve ali, depois de ver o sinal do nascimento e vinda do Messias, do Rei de Reis, os magos o procuraram.
Tem que ser assim no último dia. E o encontrará, pois está prometido, e vai ser encontrado em uma grande carpa catedral. É aí que a igreja vai encontrar esse mensageiro com o título de propriedade. Veja o que continua dizendo. Cristo tem que enviar um profeta à sua igreja e tem que ser dispensacional. Adão era um profeta dispensacional. O título de propriedade nunca esteve nas mãos de um profeta que não seja dispensacional. Veja, esteve nas mãos de Adão, um profeta dispensacional. Depois voltou à direita de Deus. E quando é tomado da direita de Deus, quem toma? Cristo Jesus, um profeta dispensacional também. E não pode trazer a um homem que não seja um profeta dispensacional. Por isso, encontramos que o reverendo William Branham, quando falava a respeito dos selos, vocês vão encontrar que ele disse: vai ser assim quando Cristo termine sua obra de intercessão. Ele ainda está no trono do Pai. Isso está no futuro, como lemos na sexta, quando ele ficava e falasse como se ele fosse o sétimo anjo dispensacional. Vejam, tudo ele focava nele. Quando ele se colocava como mensageiro da sétima era, pois ele falava conforme ao mensageiro da sétima era. Em uma anotação também, ele de um estudo bíblico assim abaixo escreve: a presença de um profeta com os ministérios dos anjos do Filho do Homem, Moisés e Elias, colhendo, é o trigo, é o sinal do fim do século, do fim do tempo. Continua dizendo, portanto, ele estava, o Espírito Santo de antemão, estava mostrando o que ele vai ser, o que ele vai fazer quando Cristo se levante do trono do Pai. Portanto, quando perguntam ao irmão Branham a respeito de se a graça já terminou, a misericórdia terminou, ele diz, não, ele ainda está no trono de intercessão. E isso vai ser para mais adiante. Assim vai ser quando tenha entrado o último escolhido e ele se levante do trono do Pai, ou seja, que Cristo estava refletindo ao reverendo William Branham e através do reverendo William Branham o que ia acontecer mais adiante, o que vai acontecer mais adiante. E na página 115 do livro dos selos, nos diz: o sangue do Cordeiro pagou o preço, e quando ele falou, houve um trovão, e saiu um cavaleiro sobre um cavalo branco, mas isso ainda era um símbolo. Observem bem, porque ele disse que seria dado a conhecer nos últimos dias. Vem em símbolo de igreja. Entendem bem? Isso vem em símbolo de uma igreja, e sabem que tem um selo, mas não sabem exatamente o que ainda é este cavaleiro sobre um cavalo branco. Mas vai ser revelado apenas nos últimos dias, quando o selo seja realmente aberto. Aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Notem bem. E ele escreve os selos abertos não para Cristo, mas para a igreja. Isso me faz tremer. Eu espero que, na verdade, a igreja entenda isso. Eu quero dizer, vocês aqui, ao qual vou chamar de noiva, confio que entendam. A voz é um trovão. Agora, de onde vem a voz? Veio do trono, de onde o Cordeiro acabava de sair como intercessor. Agora está presente para tomar a sua posição com a sua rainha, como seu rei. O trovão veio do meio do trono e saiu
E o cordeiro estava ali, de pé, do lado de fora. E ele saiu do trono do seu pai para tomar o seu próprio trono. E escreve: a era de pedra angular. Ele saiu para tomar o seu próprio trono. Onde? Na era de pedra angular. Glória. Amigos, não deixe isso escapar. Todos como cristãos sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para sentar-se sobre o seu trono. Vamos ver nesse livro, para ir lendo aí, onde diz, para tomar o seu próprio trono, aí ele escreveu trono de Davi. Como cristãos, sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para sentar no seu trono e daria a ele um reino eterno aqui sobre a terra. E ele o fez. Jesus disse: ao que vencer, ao anticristo e todas as coisas do mundo, eu darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Agora, algum dia que ainda está pela frente, ele se levantará do trono do Pai e tomará o seu próprio trono. Qual? O trono na era de pedra angular, onde nos escreve ali nosso irmão William. Então sai para chamar o seu súdito. Como os reclamará? Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Glória! Os vencedores se sentam em seu trono. A igreja, Israel escreve aí. Nosso irmão William continua dizendo aqui: por isso, foi por isso que o sétimo selo não foi aberto no tempo do irmão Branham. E o irmão Branham disse: o sétimo selo ainda não está aberto. Na página 106 do livro de citações, parágrafo 923, nos diz, sobre isso eu quero falar à igreja nessa manhã, o mistério escondido que Deus teve em sua mente antes do princípio do mundo e como veio se abrindo até chegar a esta mesma hora em que vivemos. Vocês entenderão claramente o que está se fazendo? Então, Deus tem tudo isso em si e é um segredo. Por isso, houve silêncio no céu por quase meia hora e os 7 trovões trovejaram e a João foi proibido escrevê-lo. A vinda do Senhor. Isso é uma coisa que ele ainda não revelou. Como virá? E quando virá? E está bem que não dê a conhecer, certamente. Ele mostrou ou revelou em cada tipo que encontramos na Bíblia. Por isso, a Bíblia é a revelação do mistério de Deus em Cristo. A Bíblia é a expressão de uma só meta que Deus tinha, ou seja, um só propósito que Ele queria cumprir através de toda a Bíblia. Então, todas as ações dos crentes na Bíblia foram tipos para expressar aquele grande propósito de Deus. E agora, nestes últimos dias, Ele o revelou e o mostrou. Ele escreve: silêncio, meia hora, a vinda do Senhor é igual, Moisés e Elias. Como e quando virá, não estava revelado. Desenhe uma pedra angular e as eras ali.
Continua, o nosso irmão William continua dizendo aqui, ele mostra que isso vai ser para quando Cristo se levante do trono do Pai. Para quando é que o sétimo selo seria aberto? Quando Cristo se levante do trono do Pai. Então se cumprirá o sétimo selo. E então é que Cristo toma o título de propriedade, o abre no céu e o traz à terra. Diz, e o traz à terra ao sétimo anjo e o entrega ao sétimo anjo. E aí vejam, como o irmão Branham, que foi a citação que nós lemos na sexta, como esse mensageiro que está vigente, porque Deus é um Deus sempre do presente, é um eterno presente, pois nele estava sendo refletido o sétimo anjo mensageiro dispensacional, ao qual esse anjo forte entrega esse título de propriedade e ordena que o coma. Na página 90 do livro dos selos diz, isto sim foi um jubileu, um tempo muito tremendo. Quando aquele cordeiro saiu, você vê, o livro dos mistérios ainda no céu está selado. E ainda diz, está o meu nome? Você diz, o meu nome está, não sei, oxalá. E se o seu nome está, é porque foi escrito ali antes da fundação do mundo. Mas a primeira coisa que representava aquela redenção foi o cordeiro que tinha sido imolado desde antes da fundação do mundo. E ele tomou o livro, glória, o abriu e tirou os selos e o enviou à terra ao seu sétimo anjo para revelá-lo ao seu povo. E ele escreve, sétimo anjo dispensacional. Ali você o tem. O que aconteceu? Os gritos, os louvores, os aleluia, as glória a Deus, porque alguém foi achado digno. Continua dizendo o nosso irmão William, vejam por que não pode se fazer uma denominação, porque denominação é morte. E os que em uma era receberam o mensageiro, quando o mensageiro morre, diz o reverendo William Branham, depois formam uma denominação, se organizam e organizam tudo e formam uma denominação. E organizam tudo e colocam suas próprias interpretações intelectuais com respeito ao que cria e ensinava o mensageiro e estabelece assim uma denominação. E todo que não esteja de acordo com esta forma de entender as coisas, dão de ombros e o lançam fora. Não querem saber nada de pessoas que não estejam de acordo com seu raciocínio humano, enquanto ao que eles pensam que creu e ensinou o mensageiro do seu tempo. Mas Deus vem e envia outro mensageiro e abre uma nova era. Ou seja, abre a era de pedra angular. E então, não tem que estar raciocinando nada. A revelação vem da parte de Deus ao mensageiro e o mensageiro traz ao povo. Quando o mensageiro não pode se organizar. Por quê? Porque não tem raciocínio humano, razoamento humano, mas revelação divina. O que ele nos escreveu e nos disse na mensagem, que em nosso tempo o povo não se denominacionalizaria, porque Deus deixaria no meio da igreja os ministérios de Moisés e Elias. Continua dizendo mais adiante, o irmão Branham disse que o anjo disse que esta terceira etapa seria privada. Não vai ser como a primeira e segunda etapa que foi manifestada no reverendo William Branham, para que não tenha imitação, porque imitaram a primeira etapa do reverendo William Branham e a segunda etapa, essa manifestação do Espírito de Cristo, que foram realizadas através do reverendo William Branham, e até o anjo chamou a atenção do nosso irmão Branham e lhe disse, veja,
olha o que fizeste. Ao mostrar tudo relacionado a essas etapas, causaste todos esses personificadores. Vejam, de onde saíram os personificadores? Os imitadores saem de algo genuíno que eles veem. Vejam de onde saíram os personificadores, os imitadores. Os imitadores saem de algo genuíno que eles veem, mas que eles não são os que têm este genuíno. Eles veem em outra pessoa e então tratam de fazer a mesma coisa, serem iguais, e são uns imitadores. E então a visão das pessoas, ao invés de estar colocada no verdadeiro, depois vai com os imitadores, ou seja, que todo aquele que está fazendo algo igual ao que está se cumprindo nesse tempo final, no meio da igreja noiva, em uma grande carpa catedral, aí está nos dizendo tudo o que está copiando e fazendo e tratando de fazer a mesma coisa, já sabem que é uma imitação, porque estão vendo algo que é o real, o verdadeiro, e então tratam de imitar os personificadores, porque tem algo real. Se tem um dólar falso, então tem que ter um verdadeiro. E depois os imitadores combatem o verdadeiro. Os imitadores depois podem também se juntar todos. Começa a ligar para todo mundo, vem? Eles começam a se juntar. Os imitadores depois podem se juntar todos também para combater o verdadeiro. Porque os imitadores não têm a revelação do céu, senão que têm razoamento, raciocínio humano. E por meio do raciocínio, eles depois razoam e se levantam contra o verdadeiro enviado de Deus. Tem sido sempre assim. Desde o tempo de Moisés, veja, os imitadores também apareceram. Na página 99 do livro de citações, nos diz no parágrafo 857, um extrato da mensagem do sétimo selo. Lembrem, Satã tratará de imitar, ou seja, que já sabe que os imitadores são inspirados pelo diabo. Ele tratará de imitar toda coisa que a igreja fará. Ele tratará de imitar, e ele desenha uma pedra angular e as eras, e uma seta a pedra angular. Ou seja, vai tratar de imitar o quê? Aí. Ele tratou de fazê-lo? Temos notado através do anticristo, mas essa é uma coisa que ele não pode imitar. Aí não vai ter mímicas para isso, porque ele não sabe. Não tem modo de sabê-lo. É a terceira etapa. E escreve, o sétimo selo é a terceira etapa. Satã imitará traço, fez nas eras. Agora o irmão William continua dizendo, agora diz, essa terceira etapa não será personificada, a terceira etapa não será personificada e está sob o sétimo selo. Por isso, quando falou do sétimo selo, diz que é o mistério do sétimo selo e tudo isso está unido aí e que os 7 trovões abrirá este mistério no céu e que é o mistério da terceira etapa, o mistério do sétimo selo. Agora, ainda não chegamos ao cumprimento da visão da carpa. O reverendo William Branham ainda tratou de ter uma carpa grande para cumprir, para que Deus cumprisse essa visão. Ele tratou de que Deus a cumprisse através dele, mas não pôde. Vejam, todo profeta, pois, deseja que na sua era Deus cumprisse essa promessa tão grande, mas ele tentou, mas não pôde.
Vean, y también Vejam, nuestro hermano e o William, nosso irmão William também, él trató también, ele também pero vean, tentou, mas vejam, terminó. terminou o seu tempo. Solamente Dios dio Apenas la muestra Deus deu a de amostra cómo va a ser de más como vai ser mais adiante. Más adelantito dice, Um pouco mais ahora adiante diz: encontramos que agora todo eso encontramos que tiene ver tudo con isso tem a ver la fe de rapto com a también, fé de rapto também, porque a terceira etapa porque a terceira etapa es lo que le da la é fe o que para dá el rapto. fé para o rapto. Los truenos le dan Os la trovões fe para el rapto dão a a la fé iglesia. para o rapto à igreja. Los truenos tienen Os y trovões están têm y son, e estão e são a terceira etapa. ahí es donde se cumple Aí é esa onde se terceira etapa. cumpre essa terceira etapa. Agora Agora encontramos que encontramos que ele é Cristo, o anjo forte que desce do céu, tome o título de propriedade no céu e o abre e o traga à terra e o entregue ao homem ali, a João, o apóstolo, que é tipo e figura da igreja. E é tipo e figura, consequentemente, do anjo mensageiro do Senhor Jesus Cristo, que Cristo terá em sua igreja. Porque toda revelação tem que entrar à igreja por meio do Espírito Santo, através do mensageiro em cada era. E vean, E vejam, hay un lugar tem um lugar donde onde nos diz que el Espíritu Santo, o Espírito Santo, que el ángel del Señor es que o anjo do Senhor el Espíritu Santo. En el é o mensaje Espírito está Santo. el Na mensaje, mensagem, la hora es aqui venida, está a mensagem, a hora é vinda, nos dice en la página nos diz na 14 página 14 de este mensaje, dessa mensagem. página 14 y 15, Na dice, página "Ahora miren, 14 e 15 diz: agora vejam, esta vez, faça isso, dessa vez. Paulo disse: seguidme a mí, segui a mim como eu sigo a Cristo. Se o Espírito de Deus esa noche tem vindo a mim essa noite e disse que eu nasci nesse mundo para orar pelos doentes, de que yo Vê iba a orar por los enfermos, de do que que yo iba a orar por los enfermos, de por que eu todo devo orar pelos enfermos, por todo mundo. O Espírito de Deus disse que veio a ele naquela noite. Ele escreve ali E.S., o sea, E.S, ou seja, Espírito Santo. E na página 15 acima diz: agora, isso não foi uma coisa fácil para mim dizê-lo, porque isso era, eu tinha que tomar esse anjo em sua palavra, e eu tomei a ele em sua palavra, e ele confirmou igualmente. E ele escreve anjo. E à frente, aí escreve, referindo-se a essa página, escreve o anjo é igual o Espírito Santo, que é esse anjo do Senhor Jesus Cristo. Vejam, é o Espírito Santo operando no meio de cada era através do mensageiro correspondente. E veja o que continua nos dizendo nosso irmão William: é através desse profeta mensageiro que Cristo se manifestará no tempo da abertura, manifestará todo o seu poder, adotará esse mensageiro, o transformará, e não haverá limitações quanto ao que Cristo em Espírito Santo poderá fazer através desse profeta mensageiro, e será a segunda ocasião depois de Jesus em que o mensageiro será adotado estando vivo e assim cumprir essa promessa que ele estaria cumprindo no meio da sua igreja nesse tempo final. E assim será que Cristo se manifestará e obterá grande vitória no amor divino nesse tempo final. E agora, todas estas coisas na igreja do Senhor Jesus Cristo são por revelação divina. É por revelação divina
que ele fala à sua igreja. É por revelação divina que ele opera no meio da sua igreja. É por revelação divina que os escolhidos recebem a mensagem do seu tempo. Não é por razoamento humano, porque o raciocínio humano é contrário à palavra de Deus. Na página 124 do livro de Citas, nos diz, parágrafo 101, diz: por que não podiam ver? Por que eles não podiam ver Jesus? 11:01. Ele era mascarado, Deus era mascarado. Os gregos queriam um Deus, e aqui ele estava, mas eles não podiam vê-lo. Simplesmente por ver, ali estava o homem. Eles vieram ver a Deus e viram o homem. Veem? Não podiam ver Deus porque Deus era velado. Agora guardem isso na sua mente. Deus era velado em um homem. Eles podiam dizer: nenhum homem poderia fazer estas coisas, estas obras, a menos que fosse Deus. Ninguém poderia fazê-lo. E como aqui está um homem, e as obras de Deus ainda são manifestadas por ele, veem? Eles não podiam entender que Deus era velado. Ele é velado em um homem, como sempre era velado. Mas ele era velado, ele estava em seu templo humano, Deus estava em um templo humano. Agora tenham muito cuidado, agora ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus velado, se escondendo do mundo, velado em seres humanos. Eles só podiam ver o homem, mas aqueles predestinados viram a Deus. Uns viam um homem, os que razoavam, e os que tinham a revelação e percepção profética viam a Deus. Simples assim. Um via o homem, outro via Deus. E era Deus velado em um ser humano, fazendo os dois deles corretos. Mas a sua fé, no que você não vê, você crê de qualquer jeito. Deus velado em um ser humano. E escreve as obras de Deus em um homem. Deus se escondendo em simplicidade. E escreve também Deus velado em um homem. As obras de Deus em um homem, Deus se ocultando em simplicidade, Deus velado em um homem. Continua dizendo, veja, com raciocínio humano, os grandes líderes religiosos da religião hebraica rejeitaram o Messias que eles estavam esperando e ainda não o reconheceram, mas algum dia eles vão reconhecer, quando Cristo se revele a eles de novo nesse tempo final. Agora, encontramos que o importante não está no raciocínio humano, o qual é contrário à palavra de Deus, senão ter a revelação divina para o tempo que a pessoa corresponde estar viva, no qual vem, por meio do Espírito de Cristo, a sua igreja, através do mensageiro correspondente ao tempo que as pessoas têm que estar vivendo. Portanto, na igreja do Senhor Jesus Cristo terá que haver um homem, um profeta, para que receba a Cristo, o anjo do pacto, com o livrinho aberto em sua mão, para que entregue este título de propriedade e o possa comer, para poder ser restaurados ao jardim do Éden de novo e, consequentemente, a vida eterna física em corpos eternos. Vejam, tem que haver um homem no meio da igreja, um profeta, que receba Cristo, o anjo do pacto, com o livrinho aberto em sua mão,
para que entregue este título de propriedade e o possa comer. Para quê? Para poder ser restaurado ao jardim do Éden de novo e, consequentemente, a vida eterna física em corpos eternos. Aí está o mistério. Tudo isso está aí dentro do mistério do sétimo selo. Portanto, o mistério do sétimo selo, que é o mistério de Cristo do sétimo selo, da vinda do anjo forte, vejam, também está ligado ao anjo que era diferente dos demais, que é o anjo que tem o sétimo selo. Na página 80. Vamos a 100. Página 100. Parágrafo 865. Nos diz: esta foi a razão por la qual eu tive que ir ao oeste. Esta foi a razão pela qual tive que ir ao oeste para ter conexão com a mensagem do anjo e depois retornar para cá para dar revelação à igreja. Os anjos me levaram dentro da mesma pirâmide que eles formavam. Os mistérios de Deus, apenas eles os conhecem. E agora, eles eram os mensageiros que vinham interpretar a pirâmide ou a mensagem do segredo destes 7 selos que estão dentro da pirâmide. E escreve os 8 anjos na nuvem. E escreve também, irmão Branham foi levado dentro da pirâmide. Que isso também representa dentro da era de pedra angular. Mas agora vamos deixar isso quietinho aqui. Estas coisas não podem ser tratadas como pelo raciocínio humano, o qual é contrário à palavra de Deus, senão que tem que ser tratado pela revelação divina, e a revelação divina sempre vem a um profeta de Deus. Portanto, todo conhecimento do mistério do sétimo selo virá aos escolhidos de Deus por meio da revelação divina do Espírito Santo através do mensageiro do último dia, o mensageiro que no último dia estará na terra e será um profeta mensageiro dispensacional para tomar o livro e comê-lo, e que se encarne nele, se faça um com ele, esse título de propriedade. E então teremos o título de propriedade encarnado na terra. E à medida que todo o mistério é revelado, também se encarnem todos os escolhidos de Deus para ser restaurados à vida eterna. Sem o título de propriedade, não tem restauração física à vida eterna, não tem transformação e tampouco o rapto que vem depois da transformação. Assim que podemos ver, porque é tão importante rejeitar o raciocínio humano e receber e ter a revelação do céu, a revelação divina, a qual tem uma ordem para vir. E conhecendo a ordem, pois buscamos o instrumento que Deus tem em cada era, e através desse é que vem a revelação divina. E os escolhidos recebem a revelação divina por meio desse canal. Assim é para o nosso tempo também. Portanto, os escolhidos do último dia não terão necessidade de procurar outro canal, mas o canal escolhido de Deus para trazer a revelação divina do último dia e nos dar a conhecer todas estas coisas que breve deve acontecer. O sinal do Filho do Homem é o tema que estaremos vendo nessa ocasião. E até aqui podemos continuar já com o tema. Vejam, já para terminar, no livro dos selos, na página 469, nos diz:
E notaram que disse que um desses anjos era muito estranho? Me pareceu bem diferente dos outros. Estava em uma constelação com 3 de cada lado e um em cima, e o que estava do meu lado, contando da esquerda para a direita, este seria o 7º anjo. Ele era mais brilhante e significava mais para mim que os outros. Eu disse que ele tinha assim um peito robusto e estava voando ao oriente. Eu disse a vocês que ele me levantou, me ergueu. Se lembram? Agora aqui está. Era o que tinha o 7º selo, o qual tenho mantido como uma pergunta em minha mente a minha vida toda. Os outros selos significaram muito para mim desde então, mas vocês não imaginam o que tem significado esse 6º, este 7º. Neste outro livro, era o que tinha o 7º selo. Aí escreve Moisés e Elias, tem a segunda vinda de Cristo. E também na 472, domingo passado, hoje faz uma semana, quando eu estava pregando sobre sede humildes, lembre que Deus obra em coisas pequenas. Deus opera em coisas pequenas. Na verdade, eu não percebi o que estava falando, mas agora eu vejo bem. Será de uma maneira tão humilde? Qualquer um pensaria que algo tão tremendo seria revelado lá no Vaticano. E escreve no Papa. Mas melhor, vem e escreve com Moisés e Elias, como veio João Batista, vem como o nascimento do nosso Senhor ali, no estábulo. Glória a Deus. A hora está ao alcance, aqui estamos, ó irmãos. E na 466, também para que depois estudem dessas porções, nos diz, mas tão certo como eu estou aqui de pé no púlpito, eu tive nessa noite a revelação, e é de uma maneira tríplice. E agora, com a ajuda de Deus, eu quero falar a vocês de uma parte disso. Então, vocês primeiramente vejamos isso. Aqui está a revelação para dar início, porque eu quero dizer-lhes o que é. O que aconteceu é aqueles 7 trovões que ele ouviu e que foi proibido escrever. Esse é o mistério por trás destes 7 trovões consecutivos que saíram. E escreve a segunda vinda. E nesse livro aí também, onde diz, esse é o mistério atrás destes 7 trovões, ele escreve o 7º selo, é a segunda vinda de Cristo. O sinal do Filho do Homem. Nos coloquemos de pé. E assim, deixamos ao nosso irmão e amigo William Soto Santiago neste tema que temos para hoje, o sinal do Filho do Homem. Conosco, nosso apreciado irmão e amigo, o Dr. William Soto Santiago.